Então, uma boa tarde a todos, a todas. Meu nome é Sandra Mara, a maioria de vocês me conhece. Vou ser a professora responsável, ministrante por essa disciplina, Tecnologias Aplicadas à Educação à Distância. Educação à distância que, nos últimos anos, tem tido um aumento bastante, uma procura muito grande, um aumento, não só em termos de graduação, mas também, principalmente, aliás, em cursos, né, de treinamentos, atualizações rápidas, e com a pandemia, né, com esse período em que nós ficamos isolados, em que nós não pudemos ir até as escolas ou até as universidades, empresas, trabalhamos de casa, viu-se mais do que nunca a importância dessa modalidade, né? É uma modalidade que, apesar de parecer nova para muitos, ela já é bastante antiga, já remonta aí do século passado, da metade do século passado, quando se estudava já tinham, na verdade, cursos à distância por correios, né, ou por rádio mesmo. Depois veio pela televisão, os telecursos, e mesmo aulas que eram transmitidas pela TV. E aí, posteriormente, com a internet, ela acabou criando um modelo muito próximo com o que nós conhecemos hoje, né, em que você consegue, de qualquer lugar, a qualquer momento, ter acesso, seja ele ao vivo ou seja ele de forma gravada, em que você pode estar disponibilizando, acessando a qualquer momento. E qual que é a importância de tudo isso para o profissional da área de TI, né? Para nós que somos da área de tecnologia, ou somos da área de informática? Primeiro, porque todo o treinamento hoje já se verificou a possibilidade de ser feita à distância. Dificilmente você vai realizar um treinamento, a não ser que seja um treinamento de ordem prática, um treinamento em que envolva técnicas que tenham uma consequência na vida das pessoas, né? Então, a gente ainda pensar em técnicas da área de saúde, ou mesmo em técnicas da área de construção, em que você vai trabalhar com solos, né? As demais, muitas delas você já praticamente pode ser feito 100% à distância. Então, o que barateia muito os custos para as empresas em deslocamento dos funcionários, quando elas estão em espaços geográficos, né, em cidades diferentes, em países diferentes. E o custo também ela diminui do tempo desse funcionário se deslocar para fazer um treinamento. Se antes você gastava um dia para ele se deslocar até um local, fazer um curso e voltar, né, quer dizer, perdia, entre aspas, um dia de um funcionário trabalhando, hoje você consegue ganhar esse tempo desse dia com mais conteúdo. Então, se antes nós tínhamos que programar um curso sendo das 9 ao meio-dia, ou das 9 às 11h30, porque tinha o tempo do deslocamento, hoje, perfeitamente, você pode começar às 8h30, às 8 e até o meio-dia, porque você desenvolve isso no mesmo tempo que seria gasto no período da manhã com aula. Então, essa é uma importância que essa modalidade, que esse formato de ensino traz quando ele feito de forma à distância, né? E um segundo aspecto importante, também relacionado com a questão das empresas, dessa relação das empresas com os funcionários, hoje, a gente tem verificado que muitos dos profissionais, principalmente da área de exatas, acabaram trabalhando, vendo seus postos de trabalho sendo realizados à distância. Então, mesmo funcionários ou pessoas que trabalham nas empresas que antes eram num formato presencial, muitos agora
estão retornando e retornando de forma remota, né? Então, nós temos inúmeras conhecidos, pessoas que, apesar de terem voltado à rotina, né, das empresas estarem atuando presencialmente, pessoal da área, muitos dos funcionários, dos profissionais da área de exatas, informática, engenharias, de maneira geral, continuam trabalhando, né, foram convidados a continuar trabalhando de forma remota. Então, esse modelo de você estar atuando, de você estar pensando num desenvolvimento de um curso para uma empresa que tem parte dos funcionários trabalhando presencialmente, parte trabalhando à distância, que é necessário ou que é importante ter um canal de comunicação, um tipo de treinamento, ela também se torna importante saber trabalhar, elaborar um projeto que tem essa característica de ser à distância, né? E também, por fim, tem um outro aspecto, que a educação à distância hoje, ela, como vocês podem estar percebendo, todas as escolas, principalmente as particulares, acabaram aderindo muito rapidamente às aulas, por uma questão de infraestrutura, mas aquelas que não tinham uma infraestrutura e tiveram que fazer um investimento em compras de equipamentos, de um acesso à internet mais rápido, de filmadoras, aparelhos para edição, né, equipamentos para edição, softwares para edição, para reuniões e assim por diante, ela foi feita às pressas, em alguns casos, e aí as escolas, né, as instituições, de maneira geral, perceberam um potencial que é você ter parte dos seus alunos estudando à distância. Ou melhor, você dar a opção de estudantes poderem estar fazendo parte de suas aulas à distância, sejam aulas de reforço, sejam aulas de revisão, ou mesmo de algumas disciplinas que possam ser feitas nesse formato, né? Então, também há uma abertura de mercado de trabalho para um profissional poder estar atuando dentro dessas empresas, dentro dessas instituições de ensino ou aquelas que venham a querer dar treinamento. Então, de certa maneira, a pandemia ela acabou escancarando essa realidade que já existia da educação à distância e abriu uma possibilidade para que todos possam conhecer. Antes de eu entrar na disciplina e no conteúdo da disciplina, vocês vão ver que no decorrer hoje é uma primeira aula só para que vocês conheçam de maneira geral do que nós vamos abordar nessa disciplina. Vou falar um pouco sobre como que ela está organizada no Teams, o porquê de se fazer uma única turma, né, uma única equipe, aliás, no Teams, para as duas turmas, da tarde e da noite, e principalmente em relação aos projetos, né, da disciplina. Então, é uma disciplina que não tem prova, a princípio elas são 2 trabalhos para serem realizados, em relação à frequência, né, vou repetir, mas frequência ela é feita pelas aulas síncronas, e quem não pode participar das aulas síncronas, aí sim tem uma atividade para ser realizada, uma atividade que é para frequência, né? Então, nós temos frequência, que é uma coisa, nota, que é outra. A frequência é medida pela aula, ela é contabilizada pela aula síncrona. Quem não pode participar das aulas síncronas, que não pode por conta de conexão, enfim, né, as aulas ficam gravadas, mas tem um exercício, uma atividade que é repassada somente para esses alunos que querem ter essa frequência, porque faltaram, ela tem atividades que serão disponibilizadas, né? Com exceção dessas semanas, as demais serão disponibilizadas. E aí nós temos a nota, que aí são 2 trabalhos que eu vou explicar ainda para vocês, tá bom? Então, antes de mais nada, eu vou compartilhar a tela com vocês aqui para mostrar como que está organizada a nossa disciplina. Então, deixa só eu abrir aqui. Tá? Bom, então, nós temos
Nós temos, então, no Teams, né? Acho que estou com muita coisa aqui aberta. Aqui, pronto. Agora sim. No Teams, quando vocês entram nessa equipe, que é a DS 809, vocês vão encontrar aqui na aba superior, aqui na parte de cima, arquivos. Né? Será aqui que vão estar todos os conteúdos da nossa disciplina. Então, essa disciplina, ela não vai utilizar o Moodle. Tá? Nós vamos utilizar somente o Teams. Vamos concentrar tudo numa única ferramenta. Tá? No Teams, quando vocês entram aqui, entraram na equipe DS809, entraram lá onde tem os arquivos, vocês já têm o guia didático. Tá? O guia didático foi esse documento que eu mandei por e-mail, agora há pouco. Ele é um documento que tem as informações da disciplina. Tá? Então, vocês vão ver que lá ele tem o horário das aulas. Então, as nossas aulas são às quintas-feiras, das 4h30 até as 6h30, mas a gente acaba um pouco antes, sempre às 6h10 nós devemos terminar, ou até um pouco antes. A carga horária é sempre 2 horas semanais. Aqui não são 13 semanas, são 12 semanas. Por que 12 semanas? O calendário nosso ele está proposto para 14 semanas e mais uma semana de final. Nós temos uma semana aí, no meio, que tem um feriado no dia 21, né? Que é uma quinta-feira. E ainda tem aquela semana de carnaval, que vai até quarta-feira já tem aula, mas é uma semana normalmente de carnaval. Então, já pensando que nós temos aí as 2 semanas, né, que não necessariamente a gente possa vir a ter uma aula síncrona, por conta do feriado, ou de ser uma semana que já tem um feriado muito grande, estou contabilizando 12 semanas, 12 encontros ao vivo. Né? As demais 6 horas, e para fechar as 30 horas da disciplina, elas vão ser feitas de forma assíncrona. Então, dia 21, que não terá aula ao vivo, mas terá o conteúdo para ser feito a qualquer momento. Mesma coisa em relação a qualquer outra semana que venha a ter não venha a ter aula, tá? Na aula ao vivo. Essa disciplina ela será feita 100% de forma remota, de acordo com um decreto do governo federal, que permitem com que profissionais, né, os docentes que fazem parte do grupo de risco ou que têm uma idade superior, igual ou superior a 60 anos, possam ministrar essas aulas remotamente. De forma geral, todos nós iríamos voltar para o presencial se não fosse um detalhe, né? A partir do momento em que alguém que faz parte do grupo de risco ou que tem idade igual ou superior a 60 anos, ela obrigatoriamente deveria preencher um documento isentando de qualquer problema que ocorresse durante o período que estivesse dando aula presencialmente. Ou seja, o pessoal do grupo de risco, como é meu caso, tinha que assumir o risco de estar indo dar aula presencialmente. Então, obviamente, o médico não liberou, então cá estou dando aula de forma assíncrona. Então, por isso que essa disciplina será ministrada 100% à distância. Então, nós vamos utilizar a ferramenta Teams. Se não puderem participar, então, como eu disse para vocês, vão ter atividades que são complementares, que são optativas para quem quiser ter frequência, né, de acordo com a resolução vigente da universidade. Bom, então, nossas aulas começam, na verdade, essa semana, né, começando hoje. Vão ter aulas gravadas, né, as aulas ao vivo, para que, principalmente, a gente possa desenvolver o trabalho. Essa disciplina eu não costumo dar aula teórica, eu costumo utilizar muito o Flipchart para mostrar para vocês, para ir conversando, e principalmente para que a gente já possa ir desenvolvendo o projeto no decorrer das aulas. Então, é importante que vocês, nesta aula, tenham um papel, né? Tem um caderno, caneta ou um editor de texto em que vocês possam anotar as informações e preenchendo à medida que a gente for
tendo aula. Tá? E aí os conteúdos eu vou disponibilizando para vocês em formato de vídeo aula. Então, aqui, nesse documento, vocês vão encontrar os objetivos geral, específicos e de aprendizagem, bem como os conteúdos que vão ser ministrados nessa disciplina. Tá? Então, em relação aos fundamentos da legislação da educação à distância, além de ter a questão de tecnologias, os conceitos básicos sobre o uso das tecnologias na área de educação à distância, essa diferenciação entre o que é educação à distância, educação aberta, entre ensino remoto, ensino híbrido, ensino semipresencial. Então, há diferenças entre esses conceitos, né? Não é uma diferença em termos da sintaxe, do dicionário, você diferenciar o que é híbrido do que é semipresencial, né? Mas sim é uma diferença de um conceito da área de educação, em que você tem uma forma, um procedimento, uma metodologia, é uma forma de dar aula. Quando a gente fala em metodologia, é uma forma de. Então, uma metodologia de ensino é uma forma de dar aula. Uma metodologia de ensino híbrida é uma forma de ensinar que se chama híbrido. E ela tem uma característica diferente de uma metodologia, uma forma de dar aula semipresencial, usando o semipresencial. Então, na área da educação, há uma diferença, e isso faz parte, esses conceitos da nossa disciplina. Então, nós vamos diferenciar essas modalidades, vamos falar sobre sistemas de comunicação dentro da educação à distância, as características, principalmente em relação ao material didático, tanto em termos de planejamento, quanto da produção do material didático, quanto da avaliação. A avaliação dos estudantes, quer dizer, como é que se avalia algo que se aprendeu, né? Como é que eu avalio um estudante, se ele conseguiu atender o que era proposto para aquele objetivo, né? Daquilo que deveria ser ensinado ou não. E em termos de avaliação também do próprio material didático, né? Em termos de revisão, em termos de você estar atualizando esses materiais. Então, essa abordagem aqui nós vamos trabalhar com o projeto, o planejamento, o projeto de materiais didáticos, né? de conteúdos educacionais. E nós temos, como um dos objetivos dessa disciplina, fazer um projeto de um curso à distância, com enfoque para a área de tecnologia. Então, claro, para isso nós temos alguns requisitos que têm que ser levantados, né? A complexidade do curso, a carga horária, a forma, né? Os conteúdos que têm que ser ministrados, se eles necessitam de aulas presenciais ou não, se vão ter aulas práticas ou não, se vão ter equipamentos, e aí você terá aí uma série de possibilidades em termos de recursos tecnológicos para colocar nesse projeto e para que você possa ter uma previsão orçamentária, né? Um valor desse projeto, tanto para aquisição de equipamentos, quanto de gastos de profissionais para a oferta de um curso à distância. Tá? Então, esses são os 3 pilares da nossa disciplina, os 3 principais objetivos da nossa disciplina, em que nós vamos estar trabalhando com todos os conteúdos que estão sendo propostos. A frequência se mantém aos 75%, de acordo com as aulas síncronas ou da entrega dentro daqueles exercícios para validação da frequência dentro de um prazo estabelecido. E aí, nós temos a avaliação, em que são 2 trabalhos, a média de 2 trabalhos, que vai compor a nota final, um trabalho em equipe, que é o planejamento e elaboração dessa proposta de implantação de um curso com características à distância, da modalidade à distância, com vistas aos recursos tecnológicos de infraestrutura que são necessários para a implementação. Tá? Então, esse trabalho é um trabalho em equipe, vai ter uma parte escrita, vai ter uma parte em que vocês vão fazer uma apresentação aqui pelo Teams. Né? É para a turma inteira?
Não, na verdade, eu vou marcar com cada uma das equipes. Né? Se quiser assistir, é aberto, quem quiser assistir, participa. A gente não tem como fazer uma defesa em disciplinas de forma restrita, né? Em particular. Né? Então, ela sempre é pública, mas ela vai ser agendada com cada uma dos grupos da equipe. Então, aqui compõe metade da nota. A outra metade é um trabalho individual, em que vocês vão trabalhar exatamente com a amostra do conteúdo educacional, tá? Com o segundo objetivo. Então, esse daqui, vamos supor que vocês vão pensar num curso, né? Cada um vai escolher um curso, o que você gostaria, o que você pode ensinar alguém a fazer alguma coisa. Tá? Então, eu gostaria de ofertar, né, vou pensar num curso sobre como conceitos básicos de Arduino, que é bem o exemplo que tem ali nas orientações para vocês. Então, vou pensar nesse curso, ele tem uma programação, né, características, quais são os principais equipamentos que são necessários para se fazer um projetinho, como que funciona a entrada, como que são os componentes de saída e assim por diante. Né? Então, você tem uma programação. E aí, tudo isso você vai definir dentro desse primeiro trabalho. Quando você terminar ou quando tiver com esse trabalho andando, você vai pegar uma parte desse trabalho, vamos supor que seja conceitos gerais sobre o Arduino. Né? E aí, cada um da equipe vai escolher uma partezinha, então, supondo que quando a minha equipe escolhi os conceitos básicos de Arduino. Eu vou fazer o trabalho 2 sobre esses conceitos básicos de Arduino. Então, por isso que é uma amostra. Vão pegar uma partezinha desse curso, que vocês estão planejando, e vão fazer um material com base naquilo que vocês estavam colocando ali, uma parte que vocês estão colocando dentro do projeto do curso. Tá? E aí, dentro desse trabalho, nós vamos desenvolver aquilo que está no objetivo 2 do projeto, né, do planejamento e projeto de um pedaço de um material didático. Eu falo pedacinho, algo em torno de 3 páginas, assim, com letras Arial, tamanho 12, espaçamento 1,5, 2, com muitas figuras, quadros, enfim. Tá? Então, texto pequeno. Tá? E esse também vai ter, né, o material que vocês vão, na verdade, me apresentar. Então, tem avaliação em termos do material e da própria apresentação desse trabalho. Tá? Então, os 2 trabalhos são requisitos obrigatórios para aprovação na disciplina. Deixou de entregar um, não aprova. Para aprovação, precisa entregar os 2 trabalhos. Essa obrigatoriedade ela foi aprovada no colegiado justamente porque os 2 elementos são importantes para você ter um objetivo atingido na disciplina. Tá? E aí, caso a gente tenha uma prova final, ela vai ser no dia 2, dia 10, é uma terça-noite. Caso alguém não possa realizar a prova nesse dia, aí nós podemos agendar em outra data, na verdade, às 21 horas, 9 da noite, mas ela poderá ser realizada em outro dia, sem problema. Então, todas as aulas vão estar disponíveis. E aí, aqui algo importante, né? Eu vou toda semana disponibilizar um roteiro, né? Chamado de roteiro da semana, roteiro de estudos da semana, e aí lá tem, né, um checklist para tudo aquilo que você tem que fazer durante a semana de estudos. Tá? E aí, claro, participar ali, um incentivo para que você participe das aulas. Então, esse é o manual da nossa disciplina, ele está aqui na página de arquivos, na página principal onde estão os arquivos, e aí nós temos outras pastas. Tá? A pasta sobre a Info DS 809, como o próprio nome diz, são as informações da disciplina. Então, nós temos aqui o planejamento, que é a matriz, e o plano de ensino, conforme foi aprovado lá no colegiado. Isso aqui eu não vou abrir um por um. Esse aqui é o documento que foi até divulgado para vocês para a matrícula, na página do TAB, né? E a matriz, ela é um resumo daquele guia
em relação ao objetivo geral, específicos, os conteúdos, quais são as atividades que estão sendo propostas, é o meu planejamento. Aí eu pego esse planejamento, distribuo para vocês, que vocês também possam ir acompanhando até para se programarem em relação a essa disciplina. Tá? Isso tudo está lá, então, na pasta Info DS 809. Tudo aquilo que diz respeito à disciplina, eu vou colocando nessa pasta. Tá? Aqui em aulas, ela está organizada por semana. Então, vai ter a pasta da semana 1, da semana 2, 3, até a semana 12, que são, aliás, até a semana 14, que são o número de semanas que nós temos. Para cada uma das semanas, nós vamos ter o roteiro de estudos, eu deixei até em destaque aqui para vocês, a atividade ou atividades que venham a ter naquela semana, e daí para cada turma vai ter a gravação da aula do Teams, como essa que nós estamos fazendo. Então, eu vou, depois, eu subo essa gravação para o YouTube, porque no Teams ele perde, e coloco nesse arquivo aqui. Então, aqui tem um link para a gravação da aula da noite, vocês vão ter também um que vai para a aula da tarde. E aqui a mesma coisa, a lista de presença. Então, aqui a lista de presença dos alunos da noite, e aí depois, no final da aula, eu vou deixar disponível a lista de presença da turma da tarde. Assim, vocês podem ir acompanhando também o decorrer das presenças de vocês. Tá? Vou abrir vou explicar esses dois documentos, porque isso faz parte também da nossa aula de hoje. Então, da mesma forma com que a gente tem um material ali, apesar da capa ter ficado a mesma, nós vamos ter para cada semana um roteirinho. Né? Então, da semana 1, qual que é o objetivo, né, dessa semana? O que a gente chama de sequência didática é o passo a passo, é o checklist que eu falei para vocês. Então, olha, o que é importante? Né? Ler o guia didático, aquele que eu apresentei, então vocês leem com mais atenção, né? Agora com mais cuidado. Planejamento da matriz, que é aquele quadro que eu mostrei para vocês, e ainda tem lá o plano de ensino, se vocês quiserem ler. Né? Aí vocês têm aqui a aula de hoje, né, para que a gente possa testar equipamento, conexão, acesso, para ver se todo mundo está acessando, para quem tiver com problema de áudio. Então, a gente pode hoje dar uma olhadinha, né, se cada um tiver com dificuldade, e ingressar no grupo do WhatsApp que foi criado. O link eu mandei lá para vocês, depois eu vou colocar no chat novamente. E aí, as atividades que são propostas para essa semana. Então, ler todas aquelas informações que eu acabei de explicar, assistir essa aula, ou aqui no dia 1 e no dia 3, né, tarde e noite, tá? Acabei de colocar a aula de hoje, mas já coloco. Vocês vão realizar a atividade dessa semana, não é até o dia 8, até o dia 10, né? E aí vão ler as orientações do trabalho 1. Então, aqui tem algumas dicas para vocês estudarem. O que eu sempre reforço num ensino, né, num formato desses, em que nós temos aulas remotas, o segredo é organizar uma rotina de estudo. Então, para isso, estabelecer na agenda um horário de aula. Então, se o horário de aula é das 4h30 às 6h30, separem esse dia da agenda para a realização das atividades da disciplina. Vocês vão perceber que ela é suficiente para que vocês façam todas as atividades, talvez meia horinha a mais durante a semana, ou mesmo guardando entre 4 e 7 da noite, 3 horas durante a semana, seria suficiente, mais do que suficiente para essa disciplina. Então, organize um tempo para essa disciplina, coloca na agenda. Se não puder, naquele dia, das 4 da tarde às 7, então, quer dizer, marcou lá na quinta-feira, das 4 às 7 da noite. Não posso nesse dia, nesse horário, só posso das 4h30 até às 6, falta ainda 1h30, e não deu tempo de fazer tudo, pega outro dia. Mas essa flexibilização que é o interessante do ensino remoto. Tirando isso, precisa ter rotina, precisa estar na agenda o horário de estudo. Então, esse é um segredo, é o segredo para se estudar sozinho, ter rotina
estar organizado na sua agenda. E precisa ser disciplinado, quer dizer, não pôde naquele dia fazer as atividades, não conseguiu estudar 3 horas por semana aquela disciplina, precisa se disciplinar para fazer em outro dia. Então, se focar em 3 horas para essa disciplina, fazer as anotações e, principalmente, mão na massa. Tá? Então, com isso, certamente, vocês terão sucesso nessa em todas as disciplinas do curso que forem ofertadas, né, remotamente. Então, tudo isso que eu falei para vocês, aqui está o checklist, né, para quem já teve aula comigo sabe que vai marcando aqui do ladinho o que tem que fazer, ou vai riscando, né, se quiser imprimir, vai anotando, que vocês tenham um controle do que deve ser feito, ok? Então, esse é o roteiro de estudos. Para a semana 1, o que nós temos de atividade? Nós vamos definir as equipes, né? Então, essa semana, vocês têm aí até quinta-feira da semana que vem, na verdade até um pouco mais, eu coloquei até quinta, mas o importante é que já na semana que vem, sexta, a gente já possa estar trabalhando na quinta, desenvolvendo esse trabalho, começando esse projeto. O que vocês vão colocar? O nome de cada integrante da equipe, sendo que cada equipe pode ter, no máximo, 3 integrantes. Sim, pode ser feito individualmente. Pode ser feito em duplas, pode ser feito trios. Ah, mas nós somos em 4. Né? E nós fazemos tudo em 4. Divide 2 duplas. Tá? Então, no máximo 3 integrantes, porque nem tem tanta coisa assim para fazer nesse trabalho. Tá? Não é um trabalho assim tão grande que não dê conta 3 pessoas trabalharem juntas. Tá? Então, com 3 integrantes, dá para fazer assim muito tranquilamente. Tá? E também, além de dizer quem vai ser equipe, quem são os integrantes de cada equipe, cada um deles vai colocar essas informações. Vocês vão definir, então, um nome para o curso, um objetivo geral, para quem que esse curso, o que vocês imaginam que vai ter de conteúdo e em quanto tempo. Tá? Então, vamos supor aqui, eu vou dar um curso de Word para um editor de texto para pessoas, para crianças, da faixa entre 6 e 10 anos. Tá? Então, essa vai ser o meu público-alvo, ensinar um editor de texto, né, para crianças. O objetivo geral é que as crianças possam utilizar um editor de texto, né, que conheçam e possam escrever, né, ou utilizar um editor de texto. Tá? Quem é o público-alvo? Crianças entre 6 a 10 anos, como pré-requisito que já tenha um mínimo de alfabetização, né? Que saiba pelo menos escrever o nome, ou que saiba ler, para que eles localizem algumas informações. Tá? Qual vai ser o conteúdo programático? Vai ter sobre os editores de texto, como escrever escrever usando os diversos tipos de fontes, alterando as cores, como colocar uma figura, como fazer um quadro. Tá? Qual vai ser a duração? Vai ser a duração de 2 dias, tá? Sendo que cada dia vai ter uma duração de 3 horas. Então, é um curso de 6 horas. É isso. Tá? Pode ser que depois mude? Podem depois acrescentar, aumentar mais dias no decorrer do projeto, mas você já tem aí uma ideia de como vai ser esse curso, para que daí se possa fazer, se definir toda a infraestrutura, todos os recursos humanos e de tecnologia que não serão necessários para se ofertar um curso à distância de Word, de editor de texto para crianças, em que ela possa fazer exatamente tudo isso que eu falei, né, dentro daquele conteúdo programático para 2 dias de aula. Tá? Então, vocês vão informar essas informações, vão colocar essas informações, vão informar esses dados aqui nessa tabela. Tá? E cuidar para não apagar para quem já preencheu. Isso aqui está compartilhado com todos, tanto da tarde quanto da noite. Então, colocou lá, Ana da Silva, coloca tarde. Então, vem aqui, ninguém ainda preencheu. Então, vamos supor, vem aqui a Ana da Silva. Tá?
vai ter o José de Souza, vai ter o João Oliveira, tá? Nome fácil. Aí, título, aí você vai colocar, né? É um editor de... utilizar um editor de textos. Tá? Então, objetivo geral é ensinar ou apresentar, um editor de textos básico. Aliás, ferramentas básicas. Pronto. Público-alvo: crianças entre 6 e 10 anos alfabetizadas. Né? Então, esse é o público-alvo. Lógico, depois nós vamos detalhar mais, mas para esse momento aqui, isso é importante. Tá? Opa, botou um L. Conteúdo programático. Aí vocês vão colocar, apresentando ferramentas do editor de texto, escrevendo um texto, mudando cor, inserindo imagens. Conceitos amplos. Tá? Duração e carga horária. Então, como eu falei, 2 dias. Então, eu vou colocar 3 horas por dia. Né? Então, 6 horas. A carga horária é 6 horas do nosso curso. E para cada aluno, vai preenchendo a mesma coisa. Então, vocês vão preenchendo, aí o segundo vem aqui, já viu que preencheu o primeiro, preencheu o terceiro, e assim por diante. Então, é importante só não preencher aqui, ou não mudar o que os colegas já preencheram. Então, a gente vai utilizar bastante essas ferramentas, já é importante ir utilizando com cuidado. Tá? Essa é a tarefa da primeira semana. Então, vocês têm até o dia 8 de fevereiro, pessoal, da noite, da tarde, até quinta-feira, quando eu vou abrir esse documento na quinta, e nós vamos dar uma olhadinha e começar a preencher. Tá ok? Então, esse daqui é a atividade que nós temos para desenvolver durante a semana. E ainda sobre o trabalho 1. Então, aqui estão as orientações, né? Do trabalho 1, também tem um arquivo PDF, vocês vão ler com atenção, eu não vou ler cada um deles, esse aqui é importante que vocês leiam para a semana que vem. Então, tem aqui as informações, o que tem que constar da proposta, descrição, o que tem que ter, aqui tem até um exemplo do que tem que ser colocado, aqui ó, um exemplo de conteúdo programático, né? E aí, no finalzinho, já tem um roteiro, o que nós vamos preencher. Então, na verdade, o trabalho 1, aquele que vocês estão fazendo em equipe, está aqui embaixo. Então, vão descrever o nome do curso, objetivo, público-alvo, conteúdo, metodologia, carga horária, duração, cronograma, como que vai ser avaliado, requisitos para inscrição, a legislação, tudo isso nós vamos falando durante as aulas. Tá? Quais serão as mídias, os recursos que serão utilizados, vamos fazer a planilha, vou mostrar para vocês o valor de cada um deles, quais são os equipamentos para essa fase, né? Depois, para as inscrições, em relação à própria organização desse curso num ambiente virtual, vai ser pelo Teams, pelo Moodle, pelo que for, pelo Zoom, enfim, né? Durante o curso, durante esses 2 dias, como que vai ser o acompanhamento e assim por diante, e, finalmente, a parte de certificação, né? O relatório com a certificação. Então, esse é o projeto, e é esse o trabalho que nós vamos desenvolver no semestre, em que percebam trabalho com todos os elementos. Trabalho 2, pois eu vou deixar também registrado para vocês assim. O que vocês vão fazer? Vocês vão pegar um desses conteúdos,
vamos supor aqui, deixa eu ver aqui. Vamos supor que vocês peguem esse aqui, ó, Introdução ao Arduino. Né? E aí vocês vão escrever sobre como instalar e como é a estrutura de um programa. Ah, mas essa primeira parte aqui, ó, de estrutura, ele já dá umas 10 páginas. É muito grande, é um texto muito grande. Aí você vai fazer menor. Mas a ideia é você pegar um capítulo, uma parte do teu material didático, né, do teu curso, para você, cada um vai fazer uma parte. Então, vamos supor lá, daquele meu projeto, Ana da Silva vai escrever, vai fazer um material didático sobre essa parte, o José de Souza sobre essa parte aqui, e o João de Oliveira sobre essa terceira parte sobre comunicação. Cada um escreve uma parte. Okay? Certo? Então, esse é o trabalho. Importante que vocês leiam o trabalho. Leiam as orientações desse trabalho. Muito bem. Até aqui. Alguma dúvida? Professora, tem uma dúvida aqui sobre o trabalho 2. Né? A gente vai preparar o material, mas o material é só tipo, como se fosse uma apostila de uma parte do curso, né? Isso. Poderia também ter uma espécie de trecho de videoaula? Na verdade, ele vai ter. Vocês vão fazer o objetivo aqui é a concepção do material didático. Então, não é tanto o conteúdo em si. Vocês podem até pegar um conteúdo razoável, não precisa vocês se debruçarem para escrever algo inédito. Até dá para... lógico, se for para copiar, a gente sempre tem que ter o cuidado de citar fontes e tal, mas não precisa ser muito cuidadoso com o conteúdo em si, com as definições, com o texto que está ali. E sim, as características, os elementos que fazem parte de um material que é para ser lido ou ser estudado à distância. E uma dessas características é ser um material utilizando mais de uma mídia. Né? Então, combinando textos e vídeos, por exemplo. Ou combinando texto e sons. Ou ainda, você ter algo em HTML, em que você tem o texto lá no HTML, e ali dentro você tem possibilidades de simulações, né? De clicar, de interagir com o teu estudante, né? Ou misturando todas elas. Mas ele será um desses elementos, sim. Ele vai ter que ter uma... Não pode ser só videoaula, não pode ser só um podcast, tem que ter uma combinação, por exemplo, de um texto em que a pessoa vai ler ou um vídeo. Tá? Então, supondo que você está fazendo... É um material para ser visto em 5 minutos, para ser estudado em 5 minutos. Então, tem que ser algo bem curtinho. Por isso que eu falei assim, olha, são algumas páginas. Né? Então, vamos supor que você escreveu 2 páginas e escreveu lá, gravou um vídeo de 30 segundos. Perfeito. Tá? Ou mais ou menos nesse aspecto. Ok, Fernando? Ok, professor. Entendi. E aí eu explico a questão do projeto 2, eu já vou explicando, não talvez semana que vem, mas na outra, com certeza, a gente já vai começar a trabalhar com o segundo projeto. Tá? Vamos começar com esse e fazer depois. É uma pergunta que surgiu na outra turma, achei interessante, né? Vou compartilhar com vocês. E se eu entregar antes? Posso defender antes? Pode. Né? Então, nós temos um prazo aí, final de abril, bem início, primeira semana de maio, porque as 2 turmas são relativamente pequenas, então dá para a gente trabalhar com calma em mais semanas, né? Do que, por exemplo, a turma de projetos, que daí são turmas grandes, mas essas são turmas relativamente pequenas. Então, a gente tem aí até o final de abril, início de maio, para fazer esses projetos, para entregar e fazer a apresentação. Mas se caso você, lá no comecinho de abril, já terminou um mês de antecedência e já quer apresentar o projeto, já quer, vou chamar o termo, se livrar da disciplina, né? Ficar com uma disciplina menos, ainda mais um semestre, a gente sabe que é puxado, semestre de TCC, aí vocês entram em contato, a gente já agenda antecipadamente, vocês entregam, a gente marca a apresentação com a equipe e realiza a apresentação. Aí não vai ser durante o horário de aula, né? Possivelmente vai ser num outro horário, podemos ser de manhã, tarde, noite, e a gente combina essa disponibilidade, tá bom?
Mas, então, há essa possibilidade, sim, de se fazer os dois trabalhos, os dois, entregar os dois e defender os dois trabalhos juntos, antes do prazo. Tá? Isso daí não precisa mais acrescentar ter mais aulas, já fica aprovada na disciplina. Tá? Então, achei bem interessante essa pergunta de um colega da turma da tarde. E aí, só para encerrar, né, a nossa conversa aqui hoje, deixa eu abrir, é que está bem a aula. Espero que seja essa. Muito bem. Então, deixa eu passar bem rapidinho para vocês aqui, só uma geral, a gente já falou muito sobre isso agora, né? Então, falei um pouco sobre o mercado de trabalho, eu só queria trazer esses dados aqui que eu acho bem bacana, né? Para vocês fazerem uma reflexão nesse primeiro momento, assim, para vocês, a EAD oferece mais qualidade ou não oferece mais qualidade ou é igual ao ensino presencial? Então, na opinião, não precisam, né? Pensem aí qual vocês marcariam aí o xizinho, né? Então, a EAD tem mais qualidade? Sim. Não, a EAD não tem mais qualidade. Não, ou tanto a EAD quanto o presencial são equivalentes, tanto um quanto o outro tem qualidade. E aí, né, guardem aí para vocês, vou trazer alguns dados. Em 2016, na verdade, em 2017, 2018, o INEP publicou um relatório, né, em que ele trazia uma estatística sobre os ingressantes nos cursos de graduação por modalidade de ensino. Então, isso que foi antes da pandemia. Eu não peguei os dados pós-pandemia, já estão, na verdade, publicados, mas aqui já tem uma ideia de como que se comportou a educação à distância antes da pandemia. Percebam o seguinte, que mesmo antes, nós tínhamos, de certa maneira, para o ensino presencial, que é esse que está no gráfico em azul, no ensino à distância, nós mantivemos uma linha sem muito aumento ou diminuição do número de ingressantes. Ele se manteve constante. Tá? Algum ano, ali, 2014, entre 2012, 13 e 14, houve um aumento, mas depois ele diminuiu novamente. Isso está muito relacionado com o mercado de trabalho e com a oferta também das vagas via programas do governo federal. Né? Então, por isso que tem um aumento ali, mas veja que ele se mantém dessa maneira constante. O que está em verde é o número de ingressantes em cursos de graduação à distância. E aí percebam que ele aumenta e aumenta muito, né? Se comparado o número de 2006 com o de 2016, por exemplo. Percebam que há um aumento proporcionalmente, há um aumento no número de ingressantes, de pessoas que se matricularam em curso de graduação no decorrer dos anos. Esse número, certamente, verificado hoje, esse ano, quando saiu o censo agora, de 2000 e vai sair de 2020, né? Saiu, agora não tenho certeza se foi de 2020 que já saiu, ou foi o de 2021, esses dados vão mostrar, principalmente de 2021, que só sai bem mais adiante, aí sim nós vamos ter uma ideia do que a pandemia vai ter trazido como consequência para esses números. Mas já havia um aumento nesse formato de modalidade, mesmo antes da pandemia. Tá? Então, o número de matrículas na modalidade, ela cresce muito, né? Em termos também de modalidade entre essa faixa, né, em termos desses anos. Vejam, nós tínhamos no presencial, em termos de número de matriculados, nos cursos, nós tínhamos, de todos os matriculados, somente 4%, um pouco mais de 4%, eram os à distância. O restante tudo estava, quase 96%, estavam no presencial. Em 2016, 10 anos depois, um ano antes da pandemia, percebam que o à distância
já representam quase 19% das matrículas, contra 81%, pouco mais de 81% dos que estão matriculados de forma presencial. Então, em termos de milhões de pessoas, de milhões de matriculados, como nós já temos, isso é um número muito grande, né? Nós temos um acréscimo de 16%, de 14%, 15% praticamente, né? Em termos de número de matrículas a mais que estão se matriculando à distância do que no formato presencial. E isso tem várias explicações. Seja porque na cidade do interessado, da pessoa que está se matriculando, não tem aquele curso, então eu quero fazer engenharia naval. Não tem engenharia naval em Curitiba. Vai ter que procurar uma outra universidade, seja em outro estado, cidade, em outro país, né? Eu quero fazer uma especialização sobre alguma área de interesse. Às vezes você vai achar do outro lado do mundo. Tem lá uma escola lá no Japão que tem esse curso, matricula. Então, essa disponibilidade de oferta hoje de qualquer parte, ela é um elemento para essa diferença. Um outro elemento é o tempo. Pessoas trabalham e elas querem ou mudar de profissão ou se especializarem na sua profissão, se atualizarem na sua profissão. Então, elas continuam trabalhando e a própria modalidade à distância permite que ela possa, inclusive, assistir aula enquanto ela está no trabalho, ela sai naquela 1 hora, 1 hora e meia, ou no horário do intervalo do café, assiste a aula, uma parte da aula, se for assíncrona, e depois volta a trabalhar, ou no final do dia, ou no final de semana. Então, essa flexibilidade do tempo, ela também é um elemento importante. Outro fator é o custo. Um curso à distância, ele é muito caro, muito mais caro do que presencial para a primeira turma. Então, quando você vai ofertar a primeira vez um curso, esse curso na modalidade à distância, ele sai muito caro. Por quê? Porque você tem equipamento, você tem o professor que escreveu, o profissional que escreveu o conteúdo, você tem a revisão, você tem a elaboração mesmo, gravação de aulas, edição de vídeos, de áudios, formatação do material, né? Enfim. Então, tudo isso tem um custo. Então, esse valor ele é muito grande no curso à distância, no curso presencial, ele praticamente depende muito do assunto, né? Aqui também. Porém, no presencial, ele se mantém praticamente o mesmo custo. Tem uma queda, porque a primeira vez também é custo de escrever o material, uma vez escrito, ele tem uma queda em relação a isso, mas ele tem também uma constância. Já na educação à distância, a primeira turma é muito cara, a segunda já cai muito esse valor, porque daí é só uma revisão, que tem alguma coisa que não tenha ficado correta, uma atualização pequena, mas ainda está pagando infraestrutura. A partir dali, a tendência é baixar verticalmente, né, de uma forma muito grande, e depois ela mantém uma certa constância. Então, o custo a médio prazo no curso à distância, ele traz um montante financeiro muito bom para quem está ofertando. Então, os cursos à distância, eles são mais baratos do que os cursos presenciais, na sua grande maioria, se não todos. Tá? E aí não é por uma questão de ser melhor ou ser pior. É uma questão que, uma coisa é um professor dar aula para 40 alunos. Está pagando um professor para dar aula para 40 alunos. A outra é você estar pagando um professor, doutor em determinado assunto, que é responsável por uma turma de 500 alunos. E aí ele tem o que a gente chama de tutoria, que são professores que fazem um acompanhamento como se fossem monitores. E esse monitor, ele atende um número grande. Normalmente atende a 60 alunos ou até mais. Então, a relação docente-aluno, ele é muito menor nos cursos à distância do que nos cursos presenciais. E essa é uma das razões por ele ser muito mais barato. Tá?
Bom, típico aluno, aqui nós vamos ver que, né, tem algumas características. Então, o sexo feminino ele predomina tanto no curso à distância quanto no presencial. As vagas estão no presencial, são a maioria das vagas estão dentro, tanto no presencial quanto na modalidade em instituições particulares. A maioria dos cursos presenciais são bacharelados, a maioria dos cursos à distância são licenciaturas. O turno que mais tem cursos no presencial é o noturno, com à distância isso não se aplica. A idade no presencial do ingressante é muito mais jovem, né, do estudante matriculado, não do ingressante, do matriculado. A média é muito mais jovem do que nos cursos à distância, por conta da própria disciplina de se estudar à distância. Tá? E também pela característica de ser um estudante trabalhador. Na maioria das vezes, esse estudante ele trabalha. E aí ele consegue, muitas vezes, pagar por esse curso à distância ou dedicar parte do seu tempo para esse curso à distância. Então, nós temos um investimento muito grande em tecnologias e inovação por parte das empresas. Então, as empresas investem muito em tecnologia. Depois, elas investem em profissionais, investem em marketing, 9%, tanto para pessoal quanto para marketing. Para conteúdo, investem também. Ali tem o outra, né, que às vezes, na verdade, esses números são 0,4, 15,3. Então, na hora de arredondar e gerar o gráfico, ele acaba gerando dessa maneira, porque ele arredondou, mas não as casas decimais. Mas é o menorzinho ali. Então, percebam que o maior número de investimentos ele acaba indo para o próprio conteúdo e para a tecnologia e inovação, né? Marketing pessoal tem um investimento, mas, como eu disse, uma vez pago um professor e tendo um tutor que já sabe o que tem que fazer, você consegue potencializar isso ou ter um custo-benefício maior para os cursos. Então, pensando naquela nossa, né, ainda pensando naquela pergunta inicial, esse dado que eu estou trazendo para vocês, foi do único ENADE em que houve uma diferenciação entre os cursos que eram, os alunos dos cursos que eram à distância, dos alunos que eram dos cursos presenciais. Então, aqui nós tínhamos os alunos de pedagogia dos cursos à distância e temos os alunos do curso presencial de pedagogia. Então, todos os do ENADE que fizeram provas nesse ano, nesse censo, né, 2005, 2006, houve essa diferenciação. Depois desse relatório, não foi mais feita a diferenciação entre os dois cursos. Tá? Então, percebam alguns dados. Tá? Vejam que uma grande maioria são alunos casados, com filhos, com renda familiar de até 3 salários mínimos, a maioria estava na educação à distância, que trabalha, que é o principal renda da família, né? E cujo pai ou mãe com ensino médio superior não passa aí fica em torno de 20%. Tá? Com um perfil desse, né? Pensando no ENADE daquele ano, né? O que vocês imaginam em termos de resultados? Quais foram os que obtiveram melhores notas ou notas melhores, né? Então, dentro do que se pré-concebe com um panorama como esse, né, poderia se pensar que a distância teria notas muito baixas. Não que as notas não tenham sido ruins, né, mas elas foram ruins tanto para o presencial quanto para a distância. Mas percebam que nos cursos de administração, biologia, ciências sociais, olha a diferença entre ciências sociais, mais de 10 pontos. Física, matemática, pedagogia e olha em turismo, aqui pode ser que tenha havido aqui algum problema nos cursos presenciais ou não, mas vejam a diferença da metade,
da nota de turismo da presencial em relação à distância. Então, por que essas notas maiores? Uma das possibilidades, né, o que pode ter acontecido, é o que à distância você tem o material didático, você tem a leitura, você reforça essa estratégia, né? No curso presencial, o aluno ele ouve, ele assimila vendo, né? Mas pouco executa, pouco treina ele ir atrás, essa autonomia sobre esse assunto, ele pesquisa um vídeo na internet, ele lê sobre isso num artigo, ele vai num livro, ele tem que ler, ele tem que entender. Então, esse exercício de compreensão, de leitura-compreensão, né, numa prova em que ela é também interpretativa, ela ajuda muito, tá? Muito mais do que quando você tem somente o presencial. Tá? É por uma questão, muitas vezes, até de ser mais cômodo, claro, né? Quando você é uma coisa estudar à distância. Vou aprender a tocar piano sozinho, ou vou aprender a tocar piano com um professor particular do meu lado. Muito mais fácil, com um professor te dando dicas. Sozinho você vai, às vezes, ficar lá muito tempo para descobrir uma técnica, né, que pudesse facilitar. E essa perseverança faz com que, em compensação, se treine mais. Então, essa pode ser uma explicação, mas é surpreendente. E por esse resultado surpreendente é que, a partir desse ano que foi feito, né, a versão 2005-2006, não foi feito mais diferenciação. Tá? E aí, voltando àquela questão, né, será que ainda mantém afirmando, né, você ainda continua com a sua mesma concepção sobre a questão da qualidade do ensino à distância em relação ao ensino presencial? Quer dizer, se você acha que tem mais qualidade, continua achando que tem mais qualidade? Se você marcou que não, será que você continua achando que continua sendo não? Né? Na verdade, a modalidade ela não vai atestar mais qualidade ou não. Se fosse verdade, todos os cursos presenciais seriam nota 5 no ENAD, né? E não são. Então, nós temos cursos bons, com muita qualidade, temos cursos muito ruins. Né? Vamos pegar o curso de Direito. Tem cursos de Direito que têm uma aprovação gigantesca na OAB, tem cursos de Direito que não aprovam na OAB. Então, você tem, obviamente, qualidade vinculada à instituição, à forma com que é ofertada a turma. Então, a IAD, o que a gente pode afirmar, a IAD, ela não apresenta piores resultados. Ela não é de menor qualidade. O que pode ter acontecido é que ela foi mal projetada, mal implementada, mas não que ela tenha essa concepção falha. Tá? E ainda, claro, o aspecto do próprio aluno, que pode ser que não se adapte ou que não goste dessa modalidade. Tá? Isso é natural e pode acontecer. Certo? Então, com isso, nós vamos ter algumas definições que nós vamos trabalhar. A mais importante vai ser o decreto federal, em que veja educação à distância é uma modalidade de educação, então vou explicar tudo isso depois para vocês, mas que ela utiliza tecnologias de informação e comunicação. Então, a modalidade educacional presencial não tem as TICs, né? Não tem uma internet com um computador entre quem está falando e quem está ouvindo, né? Entre as partes. Na EAD tem uma tecnologia no meio do caminho. Tá? Mas, olha, tem que ter políticas de acesso, acompanhamento e avaliação compatível. Isso em qualquer modalidade, no presencial também, né? Mas também na educação à distância. Alguns conceitos que nós vamos trabalhar, né? Algumas eu já falei para vocês, mas vejam, entre o ensino presencial, o ensino à distância, o ensino híbrido e as aulas que são remotas, nós temos o material didático em todas elas.
No presencial, o material didático é um apoio. É uma apostila, é um livro, um capítulo, uma anotação, enfim, que se tem como apoio. Na educação à distância, no ensino híbrido e no ensino remoto, deixa eu colocar aqui, esse material didático ele passa a ser obrigatório. Senão, você tem aqui um fator que baixa a qualidade, sim, da forma do dar aula, né? E aí, em relação ao ensino híbrido e aulas remotas, qual é a diferença? É a forma de dar aula. Tá? O ensino híbrido, quando a gente fala em ensino híbrido, nós estamos falando de sala de aula invertida, aprendizagem por projeto, metodologias ativas, né? Técnicas para dar aula que usam o ensino híbrido, o ensino de forma articulada. Você depende da aula presencial para fazer a parte à distância e você precisa da parte que foi feita à distância para a aula presencial. Então, uma coisa puxa a outra. Você não consegue desenvolver o projeto ou os conteúdos se não fizer a parte do presencial e da parte à distância. Tá? Então, essas técnicas, elas são justamente para trabalhar nesse formato. É muito comum hoje as empresas, né, principalmente quando vai fazer escolha, seleção de recursos humanos, utilizar técnicas híbridas, né, para fazer as dinâmicas de grupo. Já as aulas remotas é uma aula presencial, exatamente igual a uma aula presencial, porém ela é feita à distância, transmitida de um local ou pode ser gravada. Então, o que nós estamos fazendo agora não é EAD, é uma aula mediada por tecnologia. Nós estamos com uma aula remota, tá? Porque eu estou só fazendo essa primeira parte. Em alguns momentos, nessa disciplina, mesmo sendo à distância, eu vou trabalhar ainda com a parte EAD mesmo. Por quê? Porque vai ter um material didático, vai ter um áudio, eu vou deixar uma atividade, nós vamos fazer uma parte síncrona, uma parte assíncrona, né? Se nós estivéssemos no presencial, daria para trabalhar o ensino híbrido nesse momento. Tá? Mas essas diferenças, elas existem no meio educacional e é importante que a gente conheça, eu vou reforçar isso no decorrer do semestre. E aí, tudo que a gente vai conversando depois, né? Então, quer dizer, nós temos as aulas síncronas, em que tem os imprevistos, o professor precisa dominar a ferramenta, podem ter problemas de acesso, sempre tem problemas de dispersão da turma, vai fazer outra coisa, mas isso acontece também no presencial, né? E nos assíncronos, você tem a interação da turma. Até aqui tem um que era da minha filha que fez, então clica, abre, você tem aí uma série de opções, não precisa estar naquele horário para fazer as dinâmicas e você vai trabalhando conforme o material. Tá? Então, a educação à distância, ela pressupõe um tripé, ou ela está embasada num tripé, faltou uma dessas perninhas, a qualidade fica ruim. Então, se a gente pensar na IAD como um banco, uma cadeira de 3 pernas, né, até tem mais, que deixa ela mais resistente e com maior estabilidade, mas essas, no mínimo essas 3 têm que existir, porque senão ela deixa de ser EAD. Ela tem que ter um material didático e as respectivas tecnologias para disponibilizar esse material didático. Ela precisa ter um aluno, uma aluna, que tenha maturidade para estudar sozinho, para ler, para compreender. Ele tem que querer ser um estudante e não estar obrigado a ser um estudante, né? E você tem que ter o que a gente chama de um sistema de tutoria, que pode ser feita por professores ou por monitores, enfim. Eu já também vou explicar para vocês N formas de se fazer esse sistema de tutoria, inclusive hoje de forma automatizada. Tá? Mas são esses o que a gente vai basear o nosso projeto, vai ser nesses 3 elementos: no material tecnologia, nos alunos e nos recursos humanos. Tá? E aí nós temos vários formatos que nós vamos trabalhar e dependemos desses fatores aqui. Esses fatores é que são importantes. Vai depender
a complexidade do teu curso, e quem vai fazer esse curso, quanto você tem para fazer esse curso e com quais tipos de tecnologias os alunos vão ter acesso. Tá? Então, uma coisa é você ensinar o Word para criança, a outra é você ensinar o Word para um profissional que é um escritor, tá? Um editor de livros, por exemplo. Então, você tem projetos, concepções, recursos tecnológicos diferentes. Tá? Tanto para quem vai fazer o material, somos nós, né, que vamos compor essa equipe, ou vamos coordenar essa equipe, quanto de quem vai usar, que são os estudantes. Então, o nosso desafio é fazer um projeto para um curso de educação à distância que dê oportunidade para qualquer cidadão ter acesso à educação de qualidade para a formação humana e profissional. Tá? Então, essa é a nossa disciplina. O conteúdo, então, eu já passei para vocês, a gente vai estar trabalhando naqueles três objetivos, né? Tendo os 2 trabalhos como os critérios de avaliação. Tá ok? Então, essa seria tudo isso. A minha primeira aula, né, que eu queria apresentar a nossa disciplina, e agora eu vou abrir para perguntas, né? Só não saiu ainda porque eu quero só baixar aqui a minha lista de presença. Fica aberto para perguntas agora. Nossa, foi tão boa na explicação assim? Vocês adoraram a minha disciplina? Pois não, Paula? É que você deu o exemplo no material do Arduino. O curso precisa ter a ver com tecnologia ou pode ser qualquer assunto? Boa pergunta, pode ser qualquer assunto, bem lembrado, tá? Então, pode ser sobre como como cultivar uma orquídea, pode ser como tocar um instrumento, pode ser como atirar com arco e flecha, pode ser como construir uma casinha para uma casa, enfim, tá? Qualquer assunto. Como configurar um equipamento, aí fica a critério de vocês. Okay, algo que vocês dominem, né? O bom é algo que vocês dominem para depois ter tanta facilidade para vocês escreverem o projeto, quanto para vocês utilizarem para o material, né? Porque se vocês têm acesso, vocês conseguem tirar foto, conseguem fazer várias coisas. Ok, obrigada. O que mais? Muito bem. Então, a aula de hoje era isso. Eu vou parar o compartilhamento aqui da gravação, para que daí, caso alguém queira fazer uma pergunta, possa também estar fazendo